Amém? Estava observando aqui a apresentação das crianças e percebi que os pais estão sendo fiel com a palavra de Deus. Primeira carta a Pedro 1,15. Sede santos porque eu sou. São santistas, irmãos. Oh, glória! Glória a Deus! Parabéns, papais. Vocês estão aí com a palavra no coração. E os outros estão em processo de conversão. Calma que chegam lá. Quero também dar minha paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Em especial aos meus velhinhos, que eu estou com muitas saudades, que eu levo a ceia e fui impedido por esse tempo de estar levando, mas logo passará e nós estaremos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu creio que logo estaremos juntos novamente fazendo comunhão. Irmãos, a palavra de hoje, eu vou tentar ser bem rápido e plagiar-me, como eu preguei anteriormente, mas vai ser difícil copiar a mim mesmo. É difícil copiar, então provavelmente será alguma coisa diferente, mas vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir para os meninos já colocarem Daniel 2,46, e é o tema que nós vamos falar, desenvolver uma palavra, e que esta palavra realmente seja uma palavra que faça com que nós repensamos nossas vidas, aprendemos mais com o Senhor e possamos caminhar acreditando que somente Deus pode dar a vitória. Daniel 2,46 diz: Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Aqui, irmãos, eu quero falar de limitações, porque eu percebi que eu sou limitado. Após a pandemia, eu percebi que sou super limitado, que eu não consigo absolutamente nada sozinho, com as minhas forças. Por mais que você tente, por mais que você conheça a palavra, por mais que você seja um homem culto, por mais, você pode ser tudo o que você imagina que ser, que as pessoas falam que você realmente é, mas em alguma área você é limitado. Eu sou limitado. Então há limitações em todos os sentidos, seja física, seja emocional, seja intelectual, seja financeira. Mas tudo isso acontece em nossas vidas para que o Senhor realmente, a sua palavra seja aprovada na minha e na tua vida e que o nome dele seja glorificado. E aqui nós observamos a vida de Daniel. Daniel era um escravo, ele foi ser escravo na Babilônia, ele foi capturado, levado para a Babilônia muito jovem. E os babilônicos, eles tinham por costume, a sua tradição de capturar as pessoas, levarem escravas, os mais jovens, os mais estudados. Os assírios eram diferentes, mas eles procuravam essas pessoas. Daniel e uma grande turma foi levado para lá, e a primeira coisa que eles faziam era mudar os nomes das pessoas. O Raul foi capturado lá na época da Babilônia, seu nome não seria mais Raul, seu nome seria mudado, mudava o nome de todos e começava a dar estudos conforme os seus costumes, conforme a lei do seu país. E Daniel foi um desses, mas Daniel ele não se rendeu a isto, como eu disse anteriormente, mas ele manteve a identidade do Deus vivo na vida dele. Nabucodonosor teve um sonho, e nenhum dos seus magos conseguiu revelar. 2 sonhos, na verdade. Daniel revela, porque Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel não perdeu a comunhão com Deus, por isso Deus estava com ele. Eu e você, por qualquer circunstância que passarmos, não podemos perder a comunhão com Deus. Ainda que eu seja limitado, eu não posso perder a comunhão com Deus. Porque Daniel era limitado naquele momento, ele era um escravo, irmãos. Escravo não tem direito a absolutamente nada, mas o rei se ajoelha diante dele e reconhece que o Deus de Daniel era o grande Deus, o Deus da terra, o Deus do céu. Então, há as limitações, mas Deus vai nos usar. Essa limitação que há em mim e em você é para a honra e glória do Senhor, porque se nós fôssemos
realmente limitados, qual de nós não seríamos tão mais convencidos do que já somos? Mas há um limite para que as pessoas reconheçam em nós o nosso caráter cristão que Deus trabalha a cada dia. Um outro personagem bíblico, também limitado, aqui até eu diria fisicamente, né, com relação ao seu oponente, vamos observar em primeiro livro de Samuel 17:40. Nós vamos falar de Davi rapidamente. Davi era um homem perante Golias pequeno, menor estatura, mas ele acreditava no Senhor. Ele tinha a identidade de Deus na vida dele. Ele cria que Deus, o Senhor dos Exércitos, daria vitória para ele, ainda que ele fosse limitado. Qual a limitação que você ou eu tem, que há um gigante em nossa frente que não estamos conseguindo romper? Mas se eu for com a força do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair aos meus pés, como caiu aos pés de Davi, como o rei se ajoelhou diante de Daniel. Por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. A presença de Deus na nossa vida jamais pode ser afastada. Qualquer coisa se afaste de você, menos a presença de Deus. Porque a presença é como uma arca na vida dos hebreus, na vida de Davi naquela época. Trazia o amor de Deus, traz o amor de dentro para a tua casa. A presença de Deus nos faz ser homens e mulheres diferentes perante a sociedade. Não melhores, diferentes, porque tem a presença de Deus. E Davi, Samuel 17:40, primeiro livro de Samuel 17:40, diz assim: pegou o seu bastão, Davi, né? Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão, ou seja, um rio, e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Mas por que Davi pega as 5 pedras? Porque ele era ruim para atirar e errar? Atirei em Golias, acertei no chefe da guarda. Não, Davi não era ruim, ele era um bom atirador. Mas Davi ele estava se prevenindo, porque Golias, diz alguns estudiosos, e as escrituras também apontam para isto, que havia mais 4 gigantes irmãos de Golias. Aliás, um tinha 24 dedos. Imagina um gigante com os dedões bem grandões, assim partindo para cima do exército, do seu exército. Mas Davi, ele pega 5 pedras, e com uma pedra, ele derruba o gigante. Qual gigante tem na sua vida que você precisa de uma pedra e que ela seja bem certeira? Quantos gigantes houve, e ainda eu creio que, espero em Deus que não haja mais gigantes, mas sempre haverá um gigante em nossa vida. Sempre haverá uma dificuldade em alguma área que eu sou limitado e que vou precisar muito do Senhor dos Exércitos. Naquela época, o governo, o rei era Saul. Saul desviou dos caminhos de Deus. Mas há algo interessante, que ainda que uma pessoa do nosso meio desvie da área, da presença de Deus, ele se afasta dos caminhos do Senhor, eu creio que lá no fundo ele ainda teme a Deus. Ele está fazendo algo errado, mas ele mesmo está se culpando. Talvez ninguém aponte nada para ele, não aponta o dedo, mas ele mesmo se corrige ou faz uma avaliação dele. E Saul, acho que fazia essa avaliação, porque os estudiosos dizem que do lado dos filisteus, na cozinha dos filisteus, havia muitos ossos de porcos. Já no lado dos hebreus não havia nada de porcos, resto que sobrou. Por quê? Porque eles obedeciam e guardavam a lei, e era proibido o consumo de carne de porco. Então, e quem governava ali era Saul. Eu creio assim que ainda que nós temos limitações em algumas áreas, e aquelas pessoas que infelizmente se afastaram da presença de Deus, ainda há temor na vida dele, porque Deus pode resgatar, Ele pode retornar. A porta está aberta para o regresso, para o bom regresso, porque o pai vai receber o filho e dar a ele todas as condições para ele recomeçar uma nova vida e ter uma vida feliz novamente. Porque aquele que se afasta da presença de Deus, ele começa a ter perturbações. Infelizmente, assim, não sei o que diz, as pessoas que dão os conselhos, que fazem conselhos, pode perguntar, acontece nas pessoas. Por quê? Porque está fora da cobertura de Deus, porque quis, mas pode retornar. E Davi, então, ele vai ao encontro desse gigante, não por suas forças,
porque a gente sabe que ele era limitado, mas com a força do Senhor dos exércitos. É este Senhor que eu preciso clamar na hora que eu precisar, e estar sempre na presença, porque Ele vai na minha frente e vai dar a vitória no nome de Jesus. A outra história que eu quero contar agora, irmãos, gostaria que vocês me acompanhassem, pensassem, vamos refletir nessa história, está? E os gigantes, na realidade, se você quiser confirmar, em 2 Samuel 21, 15 a 22, está falando desses gigantes. E também 1 Crônicas 20, do versículo 4 ao 8, confirma essa mesma história. Então, só para registrar, que caso você queira conferir em casa, que eu estou falando muito rápido, mas você pode confirmar. João 9, 1 ao 41. Eu não vou ler, porque é muito longo, mas você pode ler em casa. Vai contar a história de um jovem, as suas iniciais JC. Calma, irmãos, não é José Carlos. Não é este jovem quem vos fala. JC, eu não vou revelar o nome dele, mas porque eu quero pensar que vocês vão se esforçar para reconhecer este jovem. Esse jovem, ele andava pela terra e começava a curar as pessoas. Onde ele passava, uma multidão ia atrás dele, acompanhando, querendo conhecê-lo um pouquinho mais de perto. Ele era cheio de amor, e é cheio de amor até hoje, mas estou me remetendo naquela época, então nós estamos andando naquela época. E aquele jovem ia curando as pessoas, transformando vidas, transformando famílias, e um dia ele se depara, no capítulo 9 de João, versículo 1 ao 41, vai contar essa história, ele se depara diante de um homem chamado, que nós conhecemos, cego de Siloé. Antes, porém, esse jovem que curava as pessoas, no capítulo 8, versículo 59 do próprio João, ele é expulso da sinagoga, ele é expulso do templo por homens querendo matá-lo, apedrejá-lo, mas ele se oculta, sai e vai curar outra pessoa. Imagina o grande amor que há no coração deste homem. Anteriormente, na ministração anterior, eu disse, se alguém aqui dentro de nós quisesse me apedrejar, matar-me, será que eu, dando volta aqui no quarteirão, encontrasse uma pessoa necessitada, teria amor, fé e justiça para abençoar aquela pessoa? Não sei, talvez não, mas Jesus Cristo era cheio de amor. Jesus Cristo era cheio de fé, e se era um homem justo, estou falando daquela época, estou falando no verbo passado, ele encontra este cego. Mas vamos pensar também no cego, irmãos. Muitos conheciam Jesus, eu não sei se a Bíblia não fala que ele conhecia, e os seus discípulos de Jesus, diz para ele, mestre, este homem, o pecado está com ele e com seus pais. E Jesus disse, não está com nem o pai, nem o filho, mas isto aconteceu na vida dele para que a obra de Deus fosse honrada neste dia. Na minha limitação, irmãos, na sua limitação, talvez hoje ainda, você não sabe, nem eu, por uma limitação que eu tenho, a obra de Deus será honrada na minha vida, porque eu sou limitado. É isso que Jesus queria dizer. Ele não pode, mas eu vou fazer uma grande obra no nome do meu Deus, do meu Pai. Nós também podemos fazer obras no nome de Jesus Cristo. Na sua limitação, na minha limitação, podemos fazer algo extraordinário que nem eu e você sabe ainda que poderíamos fazer ou podemos fazer, e com certeza podemos fazer. Mas aquele cego, ele está ali parado, sem entender nada, possivelmente. Imagina naquela época, tudo rústico, tudo diferente, cheio de poeiras. E esse acontecimento está acontecendo agora na porta formosa de Jerusalém, a porta mais cara, a mais bonita, a mais pesada, a mais frondosa. Dizem que 20 homens naquela época, não era nada automático, precisavam para abrir a porta, de tão grande ela era. Mas ali está acontecendo este fato, e multidões de pessoas olhando Jesus, esperando o que vai acontecer, porque todos, quando Jesus passava, esperavam o que ia acontecer. Talvez hoje você está esperando algo acontecer vindo de Jesus, e Ele está passando. Esteja preparado para receber, porque essa limitação vai cair por terra.
Como a limitação de Daniel caiu por terra quando o rei se ajoelhou diante dele, e nenhum lugar na Bíblia fala que algum rei se ajoelha diante de um escravo, mas naquele dia aconteceu. O pecado vai se ajoelhar diante de você e você vai expulsar no nome de Jesus, porque a glória de Deus vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família e vai transformar. Basta crer. E aquelas pessoas então esperam que Jesus vai fazer, mas o cego está ali na expectativa de receber algo. Ele sabe que vai receber porque o mestre parou diante dele, e nesta manhã o mestre está parado diante de você para te dar algo que você precisa. Receba. Mas Jesus faz algo diferente, que a Bíblia só fala dessa vez, desta forma. Ele cospe no chão, mistura sua saliva com terra e coloca nos olhos daquele homem que é cego. Mas para eu compreender, Deus trabalha de formas fantásticas. Talvez nós não estejamos entendendo a nossa situação hoje, mas Deus está trabalhando para nos mostrar algo, porque também trabalhou nessa época. E para eu compreender essa história, eu preciso usar a cronologia bíblica, lembrando aqui que não é uma ciência exata, mas nos dá o auxílio de compreender a história, ou seja, ao estudo do tempo. E ele volta 700 anos atrás. E está em 2 Reis 20:20, e está lá escrito que Ezequias, um rei virtuoso, um rei que agradou-se de Deus, que Deus se agradou dele, constrói um túnel, aproximadamente 500 metros, na rocha, para guardar Jerusalém, porque naquela época seria sitiada, eram sitiadas várias vezes, e as pessoas morriam de fome e de sede. Então ele estava se precavendo, se alguém sitiasse sua cidade, durava às vezes anos, de sede eles não iam morrer, porque teriam água. Ezequias, então, ele faz esse túnel e leva água para o povo. Jesus, quando ele chega, o que ele faz? Ele fala: homem, vá até o tanque de Siloé e lave seus olhos, porque você vai enxergar. Eu disse, talvez a nossa igreja, eu creio que a nossa igreja hoje seja o tanque de Siloé, e muitos, como eu cheguei aqui, não enxergava espiritualmente, mas agora enxergo. É isso que nós precisamos, é isso que Jesus estava falando. Mas aquele homem, ele poderia ter recusado, poderia ter dito: não, não vou, porque você cuspiu no chão. Não, ele aceitou. Muitas vezes nós temos que aceitar algo inaceitável para ter um milagre, porque se hoje algum de nós fizermos, nós somos chamados de loucos. Mas aquele que é humilde e aceita, ele recebe o milagre, ele recebe a cura, ele recebe a bênção. E aquele cego, ainda cego, ele recebe aquela saliva com terra nos seus olhos e caminha. Eu creio que ele foi tateando, até chegar ao tanque. Quando ele se lava, a alegria na vida dele resplandece, ele começa a enxergar, irmãos. Imagina um homem que nasce cego, nunca enxergou, não conhece nada, começa a ver o rosto das pessoas. Assim era eu e você, espiritualmente não tínhamos discernimento, mas hoje nós temos, porque nós recebemos o segundo globo ocular, que é o Espírito Santo de Deus, trazido por Jesus, deixado por Jesus. O nosso amigo Espírito Santo nos dá essa condição de enxergar. Então aquele homem começa a enxergar fisicamente. Mas se você ler o capítulo 9 inteiro, vai estar uma discussão no 59, versículo anterior, do capítulo 8, está dizendo que Jesus estava sendo quase apedrejado, e o capítulo 9 continua a demanda: ele é um pecador, ele não pode fazer isso, de onde veio esse homem? Nós servimos, nós cremos no Deus, que Moisés é o profeta, mas esse homem nós não reconhecemos. E o versículo, eu estou quase encerrando, irmãos, e o versículo 25 nos diz, aquele cego fala assim: se ele é pecador, eu não sei, mas eu era cego, agora eu enxergo. Glória a Deus, irmãos. Eu era cego, confesso para vocês, mas agora eu enxergo. Eu estou enxergando espiritualmente. Esta é uma dádiva de Deus. Para aquele que só via naturalmente, só enxergava as coisas naturais, agora já enxerga espiritualmente, agora já começa a ver diferente, já tem discernimento. Aquilo eu fazia, agora não faço mais. Aquilo eu fazia, hoje eu não posso fazer mais. Não que a Bíblia proíbe, mas porque eu preciso dar o bom testemunho da santa palavra de Deus na minha vida. E aquele homem, então, ele começa a pregar a palavra, eu creio, ele começa a falar, e continua uma demanda, falando que
Jesus era pecador. Mas ele fala: não, eu era cego, agora eu enxergo. É esse testemunho, meus irmãos, que eu preciso dar. Nas minhas limitações, eu era cego, mas agora enxergo. Qual é a sua limitação? O que você precisa? O que você está precisando hoje para ter uma visão diferente do Evangelho? O que você precisa hoje para ter uma transformação nas suas necessidades? O que você precisa hoje para ser curado de algo que aconteceu no passado? Mas o que você precisa hoje por algo que está por vir, que você tanto anseia e nunca chega? Aquele cego provavelmente queria enxergar, mas sua esperança estava indo embora. Porque fala que é um homem, não está falando de um jovem. A Bíblia normalmente ela revela-se criança, jovem, idoso, viúva. Aqui está falando de um homem, provavelmente já estava numa idade bem adulta, já avançada. As suas esperanças estavam acabando, mas o mestre estava naquele dia passando por ali. Muitas vezes, irmãos, o mestre se apresenta a nós através de um humilde irmão, de uma irmã, através da palavra de Deus, através da leitura bíblica, e às vezes nós não reconhecemos o mestre. Eu preciso reconhecer o mestre Jesus, para que comece a haver esperança, para eu reviver, para ter uma nova vida. Qual a limitação que não está deixando você ter uma sequência no Evangelho do Senhor? Já dei tantas alegrias no Evangelho, mas hoje não consigo mais pregar a palavra, não consigo mais evangelizar, eu não acredito mais nas pessoas. Aqueles fariseus também não acreditavam em Jesus, mas Jesus, Ele consegue de uma só vez praticar a fé, o amor e a justiça, e Ele fazia as pessoas felizes. O mesmo Jesus daquela época está praticando hoje a fé, o amor e a justiça entre nós, para que nós possamos ter um pouquinho mais de felicidade. E você que está em casa, que está assistindo, creia que o Senhor está te visitando agora. Você que foi acometido por essa doença, você está sendo curado agora no nome de Jesus. E que os anjos do Senhor guardem a sua família, guardem os seus queridos. E que os anjos do Senhor também nos guarde, no nome de Jesus. Te convido a ficar em pé e vamos refletir nessa palavra. Na sua limitação, o que você precisa? Daniel precisou manter a identidade do nosso Deus na sua vida. Trocaram os nomes, mas não trocou o seu caráter, não trocou o seu amor, e nem tiraram a palavra que estava dentro dele. Podem nos acusar de tudo, trocar nossos nomes, não nos reconhecer como cristãos, mas jamais poderão tirar o amor de Cristo que está dentro de nós. Sua limitação física, Davi tinha limitações perante um gigante, mas ele venceu. Então, limitação física nós temos, mas o Senhor vai vencer por nós, da mesma maneira que venceu por Davi. E Davi, irmãos, depois ele sai à guerra. O livro que eu referi, segundo Samuel 21, 15 e 22, Davi é quase ferido por um gigante, mas Davi tem amigos. Eu e você temos amigos, e o maior deles chama-se Jesus Cristo. Quando Davi é quase ferido, um de seus liderados que o amava disse: volte para casa, volte para o palácio, porque não podemos perder a lâmpada que nos ilumina.
Eu creio que você seja uma lâmpada na vida de alguém e essa pessoa não quer te perder. E você que pode, possivelmente em casa ou aqui mesmo, estar afastado da presença de Deus, ainda é uma lâmpada que o Senhor Jesus não quer perder. Aguarde, que a vitória vai chegar. Ainda você no seu palácio, na sua casa, como Davi ficou, e os gigantes foram caindo, porque os seus líderes ajudaram a derrubá-los. Ainda tem pessoas que querem me ajudar, que querem te ajudar a vencer gigantes. Ainda há esperança para o povo de Israel. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Faça tudo novo, Senhor. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer. É a hora, é agora. Tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Jesus vai fazer, irmão. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo se fará. Tudo novo, Glórias. tudo novo se fará. Paz, Senhor. Tudo novo se fará. Tudo novo. Eu ainda quero falar com você que está em casa, que você está aqui nesta manhã, que Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Jesus bate a porta da sua vida, do seu coração, na sua casa, e quer ter um encontro contigo. Se há alguém no nosso meio que quer ou ainda não aceitou esse Jesus, queremos orar por você. O mesmo encontro que eu tive, este aperfeiçoamento, ainda nas limitações que eu tenho, estou aprendendo a cada dia com Jesus. Gostaria que você conhecesse também este grande amor. Se há alguém no nosso meio, pode levantar a mão, nós vamos orar. Se tem alguém que quer reconciliar com Deus, seja aqui, seja em casa, aceite essa reconciliação, nós vamos orar por você. Porque Jesus traz esperança nessa manhã. Mas não temos, graças a Deus, aqui todos já aceitamos Jesus. Você que está em casa, quer aceitar Jesus, já o tem em nome de Jesus, já está aceito. Vai ter uma nova vida. Você que quer reconciliar, receba agora o poder do Espírito Santo na tua vida, para que você comece algo novo e que haja esperança para continuar a viver nesta terra.
Vamos terminar então, irmãos, agradecendo a Deus. E vamos terminar também com este louvor, abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando este domingo, abençoando essa semana, abençoando os dias vindouros, para que eu e você não venhamos sair da presença do Pai, porque só a presença de Deus pode preencher o que falta em mim, das minhas limitações. Senhor, peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha visitar aquelas pessoas que não puderam vir hoje, que estão acometidas com essa doença. Que o Senhor passe com o seu bálsamo de cura, que o Senhor venha curá-los, venha abençoá-los. E se há arrependimento na vida deles, Pai, que venham se arrepender, que venham se apresentar diante de Ti, para receber mais e mais da Tua santa palavra. Meu Deus, eu creio no Seu poder e na Tua palavra e nas Tuas promessas, e já declaramos curas na vida dessas pessoas, no nome do Seu Filho Jesus. Glórias Te damos, Pai. Nos leve para casa com segurança, guardados com a Tua santa palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor.